Quero convidar a todos para essa palestra e todos possam participar, né, e aprender, né, a lição muito importante, né? Ser exemplo, ser lutador, ser vitorioso, ter o pensamento positivo, né? E nada de cometer excesso, né? Porque a gente sabe que há consequência de excessos em várias atividades, né? Cometer excesso quando fica irado, né? Cometer excesso é quando vai fazer exercício, né? Cometer excesso quando muitas vezes a gente quer tirar a satisfação de alguma coisa, algum problema, algum questionamento, né? Tem muita gente que comete excesso, né? Então, seja o excesso na hora da ira, seja o excesso na hora de falar, seja o excesso na hora de resolver um problema, seja o excesso na alimentação, né? Nada disso é bom, nada disso é bom, mas ter um equilíbrio, né? É como diz, né, o provérbio, né, que nos últimos dias, né, sobrevirão, né, tempos difíceis e trabalhosos, né? Porque os seres humanos, eles serão amantes de si mesmo, né? Serão avarentos, serão presunçosos, serão desobedientes, soberbos, blasfemos, desobediente aos pais, que quer dizer pai e mãe, né? Ingratos, profanos, né? Sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Serão traidores, obstinados, orgulhosos, né? Mais amigo das coisas e deleites do que amigo do seu próximo e do Criador, né? Tendo aparência de piedade, mas inimigo dos frutos da justiça, né? Então a gente vê o que nós vivemos, né? E muitos excessos que é cometido, né, nesse mundo, né? Excessos que não levam a nada. Tanto na área moral, né? Como na área de trabalho e assim por diante, né? E como o Provérbios diz, né? Que os seres humanos, né? Diz assim, seres humanos maus e enganadores, né? Irão de mal a pior, né? Enganando e sendo enganados. É um provérbio verdadeiro, né? É uma palavra certa, uma palavra da verdade, né? Que fala a realidade, né? Que sobreviria a tempos difíceis e trabalhosos, né? Em que os seres humanos seriam amantes de si mesmo, avarento, né? A avareza não é muito bom, a pessoa ser avarento,
as pessoas ser presunçosos, não querer estudar, não querer aprender, soberbo, né, que achar que só ele está certo, né, e que não deve ter gratidão, não deve dar satisfação para ninguém, né? Isso se chama soberbia, né? A pessoa ser soberbo e achar que não pode dar satisfação e que não pode ser gratos, isso não é boas qualidades, né? Blasfemadores, né? Quanta gente que blasfema, né? Eu já falei em vídeo, pessoas que blasfemam contra a verdade, pessoas que são soberbos, pessoas que não respeitam o pai e a mãe, né? Porque os pais e a mãe, os pais, que incluem o pai e a mãe, eles lutam, eles trabalham, né? E sendo de idade, eles se aposentam. E a aposentadoria dos pais, das mães, é para manter, né? Para eles comprar o alimento, né? Para eles comprar aquilo que eles, né, desejam, né? E muitos filhos não entendem, né, que os pais e as mães eles têm que ser dependente de si, não ser independente, né? Ou seja, não ser dependente de um filho que muitas vezes ele quer gastar o dinheiro à toa, né? Quer usar muitas vezes para usar um dependente químico, por exemplo, né? Então, muitas vezes os pais e mães sofrem, né? Então, se os pais e mães eles são aposentados, a gente tem que compreender que eles são aposentados não é para dar dinheiro para os filhos gastar à toa, não. Pelo contrário, ele tem aquela aposentadoria para ele se alimentar e se manter, né? Mas existem exploradores, sim. Tem exploradores, tem pessoas que exploram a aposentadoria dos pais, das mães, né? E muitas vezes coloca os pais e mães em situação difícil, né? Sendo que aqueles benefícios que eles recebem é para comprar alimento, não é para ficar emprestando dinheiro e dando dinheiro para todo mundo. Não. É para ele se manter, né? E como eu tenho dito, né, sobre esse provérbio, que muitos serão ingratos e profanos, né? Caluniadores, pessoas que caluniam os outros, não se reconcilia, né? Quanta gente que não quer reconciliação, né? São cruéis, são inimigos do bem, né? Tem pessoas que não têm amor no seu coração, não têm sentimentos, né? Não têm emoções. Muitos são traidores, né? Trai, né, o seu pai, sua mãe, assim, trai a todos, né, que ele encontra. São traidores, obstinados, orgulhosos, né? Amigo dos prazeres, né? Da boemia da vida, né? Então não é bons frutos, né? Porque os bons frutos que as pessoas têm que ter no seu coração é o amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, né? A gratidão, né? As pessoas precisam saber falar com o outro, saber respeitar os outros, né? Saber conversar com todos sem ofender, sem desmoralizar, né, as pessoas, né? Mas saber
compreender. E a gente vê que tem muitas pessoas que lutam na vida porque ele tem fé, tem atitude, ele não tem pensamento negativista. Ele tem um pensamento positivo e isto daí é o que leva o jovem, o estudante, a dona de casa, né? O trabalhador, o autônomo, o empresário, né? Os vendedores, né? Porque nós vemos, como eu tenho dito, né, sobre este provérbios, né, que é uma realidade, né, em que os seres humanos, né, nos últimos dias seriam amantes de si mesmo e avarento, soberbo, desobediente aos pais, né? Muitas vezes, como eu tenho falado, né, tem pessoas que ele quer ser um sanguessuga, né? Ele quer muitas vezes sugar, né, o que as pessoas têm, mas nós não podemos sugar as pessoas. Pelo contrário, nós temos que desejar o melhor para as pessoas, né? Para que eles sejam prósperos e avarentos, né? A gente vê que muitas pessoas, quando um vendedor vai vender, muitas vezes ele não compra aí um alimento, às vezes está vendendo aí alguma coisa que seja bom para a saúde e ele não compra. Por quê? Porque ele é avarento. Ele não quer comer, comprar alguma coisa que seja um alimento. E ele tem o dinheiro, mas ele não quer comprar, né? Existem pessoas, né, que eu tenho vendido, sempre vendi algumas coisas, né? Eu não vou dizer que eu sou um grande vendedor, mas tem pessoas que ele acha que o vendedor não deve oferecer o produto, ele é contra o vendedor, né? Ele é contra aquele que vende um produto alimentício. Ele detesta o vendedor, né? E ele tem o dinheiro, mas ele não compra. Ele até se revolta quando alguém oferece alguma coisa para ele, né? Ele se revolta. Ele não quer que as pessoas vendam o produto e ofereça para ele, né? Mas a gente não pode ser ignorante, né? Não pode ser. Tem o vendedor, tem que ter o comprador. Se tem um comprador, tem que ter o vendedor. As pessoas têm que vender, têm que oferecer o produto. Ele tem que oferecer o produto, seja ele aquele vendedor autônomo, seja aqueles que vendem nas ruas, né? Nós temos que respeitar, né? Se a gente não quer comprar o produto, a gente tem que respeitar, né? Tem aquele que vende sorvete, tem aquele que vende algodão doce. Então, a gente tem que respeitar e não ser contra as pessoas que vendem, tanto no mercado, nas lojas, como uma pessoa que está vendendo alguma coisa. É claro que a gente não vai comprar qualquer coisa e alguém bate palma na frente da casa. Não quer dizer que a gente vai comprar, por exemplo, eu já vi vendedores, né, vendendo mel. Se a gente não tem certeza que aquele é um mel verdadeiro, né, existe também o teste, né, para saber se é o mel verdadeiro ou não, porque hoje precisa tomar cuidado com coisas falsas, né? Pessoas vendem o mel, mas quando a gente vai fazer o teste, com esse mel, vai ver que não é o mel verdadeiro, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente as coisas de comer, né? Agora, como vender, por exemplo, castanha, né?
amendoim, né? Eu já tenho vendido muito amendoim, né? Amendoim, pacote de amendoim, são coisas que as pessoas podem comer, é, é fechadinho, é lacrado o pacote. Então não tem como as pessoas dizer que não vai comprar, né? É claro, né, que a avareza, ela não deixa as pessoas comprar, né, as coisas, principalmente as coisas de comer. E é bom que os jovens comam alimentos como o amendoim, que tem vários nutrientes, a castanha tem vários nutrientes, né? Por exemplo, o gengibre cristalizado também, que é bom para desinflamar a garganta, né? Por exemplo, o própolis. São coisas que as pessoas podem comprar, né? Mas hoje tem muitas pessoas que eles são negativos e mesmo tendo dinheiro eles não compram, né? E é o caso, né, dos avarentos, né? Das pessoas que não querem gastar nem um tostão. Mas não é assim, né? Como eu tenho dito, sou a favor do livre mercado, né? E tem que existir vendedores. E as pessoas têm que contribuir, sim, com o vendedor, sim. Comprar alguma coisa do vendedor, principalmente produtos que, como a gente tem vendido, né? Que é amendoim, pacote de amendoim, né? E outros produtos, né? Que seja confirmado 100% bom, que seja uma coisa que não faça mal, né? As pessoas podem comprar sim. Agora, o negócio do mel, muitos têm falsificado o mel, né? E não só o mel, né? Outras coisas que a gente precisa tomar cuidado, né? Observar bem se é verdadeiro, se é um produto que seja natural. Temos que alimentar mais com coisas naturais, né? As coisas naturais, não é muitas coisas industrializado que cheio de sódio, né? Cheio de corantes, né? Então, é como diz o provérbio, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Tempos em que os seres humanos serão amantes de si mesmos, né? Não terão amor no seu coração, né? Serão blasfemos, né? Não respeitarão o seu pai, sua mãe, serão ingratos, né? Serão profanos. A gente não deve ser assim, né? Não deve ser assim. Mas tem, por exemplo, o exemplo, né, do gari, né? Isso daqui é real. Eu não vou falar o nome do gari, né? Mas esse gari, né, que lutava, né? Ele nunca desistiu do seu sonho, né? Diz o gari que conquistou seu diploma de direito e passou na OAB, né? OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então esse gari, ele foi herói, ele teve um pensamento positivo, né? E ele trabalhava na rua, né? Para limpar as ruas, né? Dos lixos que tem nas ruas, nas praças, né? Mas ele não desistiu, né? Do seu sonho, né? E ele mesmo disse: nunca desista do seu sonho, diz Gari, que conquistou seu diploma de direito. Ele passou na advocacia, né, do OAB, e ele recebeu a carteira de direito, de advogado mesmo. Então a história desse Gari é uma prova de que, com persistência, né, e trabalho, é possível superar qualquer obstáculo, né?
a gente vê que o Gari, um homem, né, um jovem de 39 anos, né, do Rio Grande do Sul, do Brasil, né, ele foi protagonista de uma história, né, de determinação e perseverança, né, ele perseverou, né, com 39 anos ele foi estudar, ele lutou, né, apesar de todas a adversidade, né, ele conseguiu conquistar o seu sonho, né, e tornar-se um advogado, né? Um gari que tomava cuidado das praças, limpava, né, as praças, o lixo da praça, né? E com esforço, coragem, né? O gari, ele sendo um estudante de direito, ele começou a estudar, né? E ele trabalhando, né, como gari, né, no município, né, em Tibaú do Sul, né? Tibaú do Sul, né? O Gari enfrentou longos dias, né? Sobre o sol intenso, sempre trabalhando, né? Mas nunca perdeu de vista, né? Seu objetivo, né? Aí vemos que as qualidades desse Gari, né? E a sua jornada diária, né? Incluía uma viagem, né? De 78 quilômetros até Natal, né? Onde ele ia estudar, né, na faculdade de Direito. Né? Ele tinha que fazer uma viagem de 78 quilômetros até Natal para ele estudar na faculdade de Direito. Né? Aí vê a atitude, né? E ele levantava-se às 5 horas, né, da manhã, né? Dormindo apenas 3 horas por noite, né? Aí vê o sacrifício que esse gari fazia, né? Ele equilibrava o trabalho árduo, né? Com os seus estudos, né? Sempre incentivado, né? Por uma vontade, né? Heróica, né? De mudar a sua vida e da sua família, né? Ele lutava com aquela coragem, sempre estudando, trabalhando como gari, né? Ele teve os desafios, mas teve também a sua vitória, né? O caminho do gari não foi fácil, do gari, né? Não foi fácil, né? Porque ele teve obstáculo, inclusive foi o exame de entrada para a faculdade. Ele teve obstáculo nesse sentido, né? Mas ele enfrentou, né? Meio preocupado, às vezes até com nervoso, né? Com nervosismo, preocupado, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou, né? E ele teve que enfrentar, e ele enfrentou, né? O Gari enfrentou, né? E ele superou, né? Eu digo graças a Deus, né? Porque Deus deu vitória para ele, né? Mesmo nos momentos de desespero, né? De preocupação, né? Quando sentiu dificuldade, né, em compreender, por exemplo, os conteúdos da aula, né, porque tem que estudar, né, as matérias, tem que estudar, né, responder as perguntas, né. Mas o Gari, ele se aliou também ao grupos, né, grupos de estudantes, né, se adaptou entre os estudantes, começou a conversar com os estudantes, né, começou a ter, assim, união, assim, diálogo, né? Na sua rotina, né? E dedicar mais tempo nos estudos, né? Com esforço, né? E ele foi lutando, né? E ele lutou para realizar os seus sonhos, né? A determinação do Gari foi finalmente recompensado, né? Quando ele passou pelo exame, né, de qualificação da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, né, um dos mais difíceis do país, né.
E emocionalmente, né? Ele refletiu sobre o sacrifício, né, feito ao longo do caminho, né? E a imensa satisfação, né, de realizar o seu sonho, né? Sua história, a gente sabe que é uma prova, né? Que a persistência, a perseverança, né? Porque tem muitos que ele começa o estudo, mas ele para, né? Mas ele não, ele nessa persistência, perseverança quer dizer sempre estudando, sempre aprendendo. Isso daí se chama perseverança, né? E persistência é persistir, não desanimar, né? Então o Gari foi estudando, né? E além disso, trabalhando de Gari, né? Para superar os obstáculos, né? Ele queria um futuro promissor, né? A gente sabe, né? E ele conseguiu, né? Com diploma na mão, né? O Gari, né? Ele planeja novos horizontes, né? Planeja a realizar vários sonhos, né? E eu tenho certeza que ele vai conseguir, né? Deus é maior, né? E ele pretende deixar o seu trabalho como Gari, né? E dedicar agora como advogado, né? Abrindo, né? Um novo caminho, um novo capítulo da sua vida, né? Por quê? Porque ele lutou e agora ele pode começar a dedicar-se à advocacia, né? A sua história é de admirar, né? A coragem, né? No Brasil ou várias nações, né? A gente vê o exemplo em que muitos ele tem um pensamento negativo. Ah, não adianta, não tem jeito. Eu não vou estudar de advogado, porque tem muitos que é advogado, estão na rua, não estão advogando. Eu não vou estudar de terapeuta, porque terapeuta tem bastante. Eu não vou conseguir. Eu não vou estudar para enfermeiro, porque eu não tenho dom para isso. Não vai adiantar, tá cheio de né, enfermeiro, enfermeira. Eu não vou estudar para manipular plantas ou extratos de planta, porque eu não vou conseguir, não vai dar certo. Quer dizer, são pensamentos negativos, né? Mas esse Gari, né, sua história não é apenas sobre alcançar um objetivo, né? Mas é importante, né? Nunca desistir dos seus sonhos, né? O Gari venceu, né? O Gari, ele venceu, ele estudou, né? E ele conquistou, né, com seus 39 anos, né, no Rio Grande do Sul, né? Esse Gari foi estudar, agora pegou a carteira de advogado, né? Ele pode advogar, né? Trabalhando como gari no município de Tibau do Sul, né? Ele trabalhou, né? E tinha que, para estudar, tinha que ter uma viagem de 78 quilômetros, como eu já tenho falado, até Natal, né? Mas ele conseguiu, né? Então temos sim que ouvir as pessoas que é inteligente, né? Não ouvir pessoas negativas, né? E se a gente for ouvir pessoas negativas, vídeos negativos, né? Vídeos que só fala de negatividade, não vai resolver o problema. Se as pessoas, o jovem, a criança quer estudar, né? Porque é desde criança que começa a estudar, né? Então, ele vai ter que ter um pensamento
positivo e não se ajuntar com pessoa negativa, pessoas fofoqueiras, pessoas que ficam olhando a vida do outro, pessoas que querem achar motivo para difamar os outros. Isso não interessa. Tem que andar com pessoas que têm inteligência, que querem estudar, que querem aprender, não envolver com pessoas que não querem estudar, não querem trabalhar, não querem aprender, né? Que só pensa negativo, né? Que acusa os outros, que só vive com a soberbia. Isso não adianta, né? Então aí está o exemplo do Gari, né? Que é muito importante as pessoas refletir sobre isso daí, né? É muito importante, né? Porque como eu tenho falado, né, que esse provérbio, né, que diz que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, e os seres humanos seriam amantes de si mesmos, seriam avarentos, né? Seriam blasfemos, que eu já tenho falado, né? E que muitos filhos ia dar trabalho para os seus pais, suas mães, e muitas vezes ia deixar seus pais, as mães doentes, né? Porque quando um filho ele não respeita o pai e a mãe, os pais e as mães eles ficam doentes, né? Eles ficam doentes quando a gente vai querer, né? Muitas vezes sugar nosso pai, nossa mãe e muitas vezes deixar os pais e as mães em tribulação. O que acontece? Eles ficam doentes, né? E eles partem para a eternidade muito cedo, né? Por quê? Porque os filhos, em vez de respeitar os pais e as mães, eles desobedecem e muitas vezes é, causa problema para os pais e as mães, né? E é o que tem dito, né, que eu falei sobre esse provérbio, que os homens seriam, os seres humanos seriam caluniadores e inimigos do bem, né? Mas vamos ser amigo do bem, né? E amigo, né, do Criador que enviou seu filho Jesus Cristo para salvar a toda a humanidade. E até a próxima oportunidade, né? De vez em quando a gente estará fazendo mais palestras para que as pessoas tenham um pensamento positivo e olhe para cima e não olhe para baixo. Porque se as pessoas ficar olhando para baixo, olhar para essas pessoas que são caluniadores, são irreconciliáveis, são ingratos, são inimigos do bem, eu acredito que essas pessoas vão ser igual também, vão pegar o mesmo caminho. Até a próxima. Até a próxima.